Ok, gravando. Bom, vamos olhar aqui o nosso cronograma, né? Como é que nós estamos? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Bom, então nós estamos aqui sexta-feira, dia 30. Nós temos aqui a unidade 8, que é operações com mercadoria. Resolvemos um exercício dela. A unidade 9, balancete de verificação. Mas antes de nós entrarmos propriamente nas unidades de hoje, a gente tem um exercício, né, de ontem, para mostrar para vocês a resolução. E também lembrando que eu passei ainda há pouco, no zap da turma, um exercício que nós vamos corrigir na terça-feira, tá? Dia 4, já que segunda-feira é feriado, tá certo? Então, na terça-feira, dia 4, nós vamos corrigir esse exercício que eu passei ainda há pouco, botei ainda há pouco aí no WhatsApp de vocês. Certo? Então, vamos começar com aquele exercício da aula de ontem, tá? Então, o exercício é o seguinte: registro de fatos contábeis em contas razonetes. Esse exercício está lá na apostila de escrituração, tá? Abertura de empresa com capital social de 100 mil, totalmente integralizado em dinheiro. Gente, aqui eu já preparei o exercício, tá? Então, só vou mostrar lançamento a lançamento que eu estou fazendo a vocês. Então, pessoas resolveram fazer uma empresa com capital de 100 mil e integralizaram 100 mil em dinheiro, pagaram de uma vez esse capital. Então, 100 mil no caixa, crédito lá de capital. Primeiro recurso da empresa para iniciar suas operações, a primeira fonte de recurso da empresa provém dos seus sócios, né? Então, capital próprio, e foi aplicado no caixa. Depois, eles compraram um veículo a prazo no valor de 30 mil. E aí, então, compra de um veículo, débito, né? Aplicação do recurso lá no ativo, e eles tiveram que contrair uma dívida lá, né? Duplicatas a pagar, né? 30 mil do valor do veículo. Depois, eles pagaram 4 mil dessa dívida. Saiu do caixa 4 mil e nós pagamos a duplicata lá 4 mil. Baixamos a nossa obrigação. Até aqui, nós estamos falando de fatos contábeis do tipo permutativo, né? Nenhuma alteração no patrimônio aconteceu. Depois, nós compramos à vista móveis e utensílios, 10 mil. Então, saiu aqui do caixa da empresa 10 mil e entrou a conta de móveis e utensílios, ó, 10 mil. Depois foi feito um depósito na conta bancária, 15 mil, aqui a débito, e saiu 15 mil aqui do caixa. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar ou estou muito rápido? Tá bom, professor. Em seguida, a empresa ela pegou um empréstimo no valor de 10 mil. Então, entrou aqui no banco dela, 10 mil, e ela apareceu uma nova conta, uma nova dívida. Pois não? Só uma curiosidade aí, você inverteu só a posição do débito e crédito aí nos razonetes, né? Botou débito à esquerda, crédito à direita, é isso? Não. Não, tá certo, Ronilson. Não só uma ordem, porque assim, eu tinha feito os razonetes anteriores, eu estava colocando o que era crédito, né? O que era positivo à esquerda, o que era negativo à esquerda, o que era negativo à direita, e parece que está contrário. O débito substitui positivo, e o crédito débito é positivo.
Ah, O débito desculpa aí, foi mal. o crédito substitui o negativo, tá? Tá certo? Tudo bem, tá, agora entendi. Obrigado. Então, o empréstimo, a empresa tomou o empréstimo, né? Entrou dinheiro na conta do banco, 10 mil, e uma nova dívida. A empresa assumiu 10 mil. Ela pagou despesa de aluguel. Então, saiu do caixa dela aqui, R$ 1.500, e apareceu aqui uma despesa de aluguel, a débito. Sempre despesa debitada, né? Compra de material de expediente. Despesa de material de expediente. Com pagamento em cheque. Então, saiu do banco esse dinheiro, ó. Prestação de serviço no valor de 12 mil com recebimento em um cheque. Então, entrou dinheiro no banco, 12 mil, e essa prestação do serviço, para mim, é uma receita. E ela comprou mercadoria para futuramente revender a prazo. Então, entrou aqui a conta de estoque de mercadoria. R$ 18 mil. E a empresa assumiu uma dívida, né? Duplicatas a pagar, 18 mil aqui de mercadorias. Tá certo? Com exceção do pagamento das despesas e daquela receita, todos os outros fatos foram permutativos, né? Em seguida, vamos fazer uma apuração do resultado, né? Receita, 12 mil. Despesa de aluguel, 1.500. Despesa de material de expediente, 400. Nós tivemos um lucro de 10.500. Gente, receitas e despesas, eu não sei se eu já falei isso a vocês, elas não figuram lá no balanço, tá? No balanço figura apenas o resultado entre receitas e despesas, ou seja, o lucro ou o prejuízo. Se for lucro, ele vai aparecer aqui no balanço, lá no patrimônio líquido positivo. Se for prejuízo, ele vai aparecer no patrimônio líquido negativo, tá certo? Observe que aqui no meu balanço, nenhuma conta de despesa ou receita aparece. Aqui no meu balanço só aparece contas patrimoniais, tá? Só aparece contas patrimoniais. Nenhuma receita, nenhuma despesa. Somente o resultado de receita e despesa, ou seja, o lucro ou prejuízo que aparece lá no balanço. Então, está aqui o meu balanço, transportando o saldo de cada razonete que ficou, né? Por exemplo, aqui o caixa, ó, 69.500. Veículos, móveis e utensílios, estoque, duplicatas a pagar, empréstimo e capital. E o lucro, né? Que nós tivemos dessa apuração aqui. Tá? Então, nunca esqueça que lá no patrimônio, lá no balanço, não vai aparecer nenhum tipo de despesa, nenhum tipo de receita. O que vai aparecer lá é o lucro ou o prejuízo, ou seja, o resultado do confronto de receitas e despesas. No balanço patrimonial, só aparecem elementos do ativo, passivo e do patrimônio líquido. Receitas e despesas não figuram lá. Então, esse exercício é o que nós tínhamos aí lá na apostila de escrituração para resolver. Tá certo? Então, a gente passa agora para um novo assunto, que é operações com mercadoria. Estão vendo meus slides aí? Sim, professor. Operações com mercadoria, né? Comércio, né? O termo comércio ele vem do latim. Atividade comercial é aquela que está relacionada à compra e venda de mercadorias. Os principais tipos de comércio são varejistas e atacadista. Quando você vende para o consumidor final, você está praticando o comércio no varejo. Quando você vende para revendedores, você está praticando o comércio atacadista. Certo? Bom,
O objeto do comércio é a compra e venda de mercadorias. Então, a atividade comercial ela se dedica a comprar e vender mercadoria. Lógico que ela compra a mercadoria pelo valor e revende pelo valor superior, né? Senão ela estaria trocando. Se ela vendesse pelo mesmo valor, ela estaria trocando 6 por meia dúzia. Então, a verdade, as empresas comerciais elas revendem mercadoria. Quem vende a mercadoria é quem produz a mercadoria, né? Tá certo? Mas o termo venda de mercadoria também é aceito. Bom, quando nós trabalhamos com venda de mercadoria, nós precisamos apurar um resultado com mercadoria. O que é isso? É saber se nós estamos tendo lucro naquela operação. Se o valor que eu estou vendendo a minha mercadoria supera o valor do que eu comprei aquela mercadoria, do preço de custo da minha mercadoria. Ou se eu estou tendo prejuízo, caso eu esteja vendendo por um preço menor do que eu comprei a mercadoria. Então, apurar resultado com mercadoria é saber se ela está tendo lucro ou prejuízo naquela operação. Se ela está vendendo pelo preço maior que ela comprou, certamente ela está tendo lucro. Se ela está vendendo pelo preço menor que ela comprou, ela está tendo prejuízo. Bom, como é que nós matematicamente apuramos o resultado com mercadoria? Nós pegamos o valor das vendas da mercadoria e diminuímos do CMV. O que é CMV, gente? É o custo das mercadorias vendidas. O quanto eu comprei aquela mercadoria. Tá? Eu estou vendendo por 100, mas eu comprei aquela mercadoria por 80. Meu resultado com mercadoria, portanto, vai ser 20 positivo. O preço de venda não é uma dificuldade para identificar. Mas o custo da mercadoria. Começa a surgir uma certa dificuldade de identificar o custo de uma mercadoria. Vamos exemplificar aqui. No dia 10/9, uma empresa comprou 100 unidades de um determinado produto Y e ela pagou R$10 por cada unidade, no total de R$1.000. No dia 15, ela comprou mais 100 unidades daquele mesmo produto, só que agora ela pagou R$12 por cada unidade, no total de R$1.200. No dia 20, ela vendeu 150 unidades do produto a R$14, obteve um valor de venda, um preço de venda, portanto, de R$2.100. Preço de venda, venda da mercadoria, quantidade vendida, 150, preço unitário, R$14, venda de mercadoria, R$2.100. Nenhuma dificuldade, né? Ela pega a quantidade que ela vendeu e multiplica pelo valor unitário do preço de venda de cada unidade. Ela chega, então, ao seu preço total de venda. Agora eu vendi 150 unidades. Mas observe que eu comprei. Vou voltar aqui. Eu comprei 100 unidades a 10 e comprei mais 100 unidades a 12. Então, eu tenho preço de compras diferentes. Essas 150 unidades está sendo vendida. O preço de custo dela é 10 ou é 11? Então, uma interrogação aí. Então, nós temos que partir para um artifício de apurar o custo da mercadoria vendida. Tá certo? Eu estou vendendo, eu comprei 100, depois mais 100, 200, eu vendi 150. Essas 150 unidades, qual é o custo dela? Então, eu tenho que... Não dá para dizer de imediato assim qual é esse custo. Se eu tivesse vendido 100 unidades, eu poderia dizer, bom, 100 unidades a R$10, tudo bem. Mas eu vendi 150. Eu vendi parte daquelas mercadorias que eu comprei primeiro, aquele 100, e depois vendi 150 unidades da mercadoria que eu comprei depois. Qual é o custo que eu devo atribuir para essa operação, para saber se eu estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo? Então, ficou essa interrogação aí que nós vamos tentar mostrar para vocês como se resolve. Bom, primeiramente o seguinte, a movimentação de estoque, o controle de estoque, o que é controlar o estoque? É controlar as entradas e saídas do estoque, compras e vendas de mercadorias. Elas podem ser processadas através de dois sistemas. Um sistema chamado inventário periódico e outro sistema chamado inventário permanente, que eu vou mostrar depois para vocês.
No inventário periódico, a quantidade de mercadoria que não foram vendidas permanece no estoque. Eu comprei 100 unidades de um produto, só vendi, por hipótese, 70, então tem 30 unidades daquele produto no estoque. A partir dessa informação, atribuímos um valor às mercadorias de estoque, através da multiplicação das quantidades encontradas no inventário periódico pelo valor unitário da última compra do produto realizada no período. Então, assim, esse inventário periódico, o que primeiramente vem ser o inventário? O inventário de mercadoria é usado quando a empresa não mantém controle rigoroso do estoque ou para avaliar se o controle existente é adequado. Sem ele, não se conhece o valor do estoque. Então, vou mostrar aqui uma figura para vocês. Isso aqui é um inventário, né? Essa moça está fazendo um inventário aí. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma contagem física dessas mercadorias aí. Tem tanta caixa de um determinado produto, tem tantas unidades de um determinado produto, tem tantos quilos de um determinado produto. Então, em uma determinada data, a empresa vai proceder ao inventário. O que é isso? Ela vai fazer uma contagem física, apenas de quantidade, daquilo que ela tem no estoque naquela data. Então, digamos que eu seja um supermercado. Então, eu vou ter lá uma quantidade de arroz, de feijão, de macarrão, de salsicha, de queijo, de presunto, de leite. Então, eu vou fazer um levantamento físico, uma contagem física das minhas quantidades existentes numa determinada data. Quando eu era criança aqui em Belém, sempre, já faz tempo, né? Sempre no início do ano, às vezes a gente passava numa rua e tinha uma loja escrita assim, fechada para balanço. A empresa não funcionava e os funcionários ficavam lá dentro fazendo a contagem do estoque, né? Porque senão, se eles já abrissem, eles nunca iam terminar essa contagem. Então, a empresa parava alguns dias para fazer, dependendo do tamanho dela, né? Para fazer a contagem desse estoque, ou seja, o inventário. Tá certo? Estão entendendo que inventário é uma relação? É mais ou menos isso aí, ó. Hoje em dia, não se faz mais essa contagem na mão, como aquela moça, né? Eu coloquei ali aquilo só para ilustrar. Você tem sistemas que fazem isso, né? Tá certo? Então, você tira um relatório lá apontando a sua quantidade aí de café, de crocrete, de leite, de salgadinhos e tal. Tem toda aí. Isso aí é uma planilha de um sistema de inventário, tá? Um sistema de controle de estoque. Ou ainda isso aqui também pode ser o mouse, né? Que demonstra o que aconteceu no estoque em um determinado período. Hoje em dia, os sistemas, não tem sentido você estar fazendo contagem física, né? Imagina um supermercado que tem uma movimentação enorme diária de compra e de venda de mercadoria, se a gente for parar para fazer inventário. Não dá, isso tem que ser automático. Os sistemas têm que as empresas têm que ter sistemas. Vocês, como os administradores, têm que saber escolher sistemas para fazer gerenciamento de estoque, tá? Então, inventário periódico. Quando é que se faz inventário periódico? Quando a empresa não mantém o controle do custo de cada venda. Quer dizer, a empresa vendeu, mas ela não sabe quanto é o custo daquela venda. Em regra, apenas no final do ano, exercício social, que eu chamei de social, é que é calculado o custo da mercadoria. Então, a empresa ela vai vendendo, vai comprando, vai vendendo. Somente no final do ano, quando ela faz o seu inventário, é que ela consegue mensurar o custo da mercadoria que ela vendeu durante aquele ano. Então, no inventário, você vai achar uma quantidade daquela mercadoria, né? Então, eu achei lá, por exemplo, 100 unidades de um produto qualquer, 100 quilos, 100 toneladas, 100 metros de tecidos, enfim. Aí eu vou multiplicar aquela quantidade que eu encontrei no meu inventário, vou multiplicar aquilo pelo preço da última compra daquele produto. Então, eu vou lá, no meu controle de compras, verifico quanto foi que eu paguei unitariamente daquele produto, qual foi a última compra que eu fiz daquele produto. E aí, eu multiplico a quantidade que eu encontrei no inventário pelo preço da última compra. Aqui está escrito conta, tá, gente? Eu vou consertar aqui. Na verdade, é compra, tá?
A verdade é que a palavra certa é compra. Então, eu achei lá 10 metros de tecido. Quanto foi que eu paguei nesse metro de tecido? Eu paguei R$5. É só multiplicar 5 por 10, eu vou achar o valor do estoque daquele meu produto tecido. Isso só é utilizado em empresas muito pequenas hoje, né? São empresas muito pequenas que trabalham nessa sistemática, que dá para, no final do ano, fazer uma rápida contagem. Elas têm poucos itens de estoque, né? Então, dá para fazer uma pequena contagem disso. Estão entendendo até aqui? Alguém fala comigo, por favor? Sim, professor, deu para entender. Bacana. Tá dando, professor. Sim, tudo bem. Obrigado. Então... Uma coisa também, professor... Pois não? Uma coisa que eu entendi é que esse sistema ele é muito antigo, não é? É muito antigo. Só empresas muito pequenas que não têm condições de formatizar a sua empresa que trabalham nesse sistema. Tá certo? Eu já vi aqui na cidade alguns pequenos comércios quando o dono não está presente, um funcionário toma conta, o funcionário fica encarregado de fazer isso constantemente. Isso. E aí você fica sujeito a uma série de problemas, né? Quando você não tem esse controle permanente, tá? Bem, então, agora como é que isso reflete lá na contabilidade? Vamos mostrar. Quando você trabalha com inventário periódico, quer dizer, aquele que você não faz a apuração do custo a cada compra ou a cada venda, você tem que trabalhar com uma coisa chamada conta mista de mercadoria. Tá certo? Conta mista porque essa conta ela envolve tanto os lançamentos de contas de patrimônio como contas de resultado, como vocês vão ver aqui. Então, isso aqui é um razonete, estou lembrado do nosso velho e bom razonete da conta de mercadoria, que eu chamei de conta mista. Atenção, essa conta não é a conta de estoque de mercadoria, é uma conta mista, tá? Então, no dia 10 de setembro, eu comprei 100 unidades de um produto a débito. Aqui não vai me interessar no momento quando eu debitei. Aqui eu creditei em algum outro lugar, tá, gente? O princípio das partidas dobradas. No momento aqui não me interessa saber para onde foi foi o crédito daqui. Eu posso ter pago à vista, saiu do caixa, do banco, ou eu posso ter aumentado uma dívida, né? Duplicatas a pagar, fornecedores, etc. E aí, então, eu fiquei com saldo de R$1.000. Eu não tinha nada anterior de mercadorias no meu estoque, tá? Aí, depois eu comprei mais R$1.200. Fiquei com R$2.200 nessa conta. Aí eu fui e vendi R$2.100. E aí a minha conta ficou devedora em 100. Muito bem. Bom, aí, nesse momento, quando chega lá no final do mês, eu vou fazer o tal do meu inventário. Observe que eu botei aqui esse valor de R$600 e botei umzinho, depois eu explico o que é isso. O que é esses R$600? Olha aqui embaixo. Eu comprei 100 unidades de um produto, depois comprei mais 100 e vendi 150 unidades. Então, eu fiquei no meu estoque com um saldo de 50 unidades. Quanto foi que eu paguei? Quanto é que vale essas 50 unidades? Eu vou multiplicar a minha quantidade que ficou no estoque pelo meu preço da última compra. Tá? Vocês têm esse preço aqui, eu acho. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Aqui, ó. Última compra foi R$12. Então, a quantidade, depois que eu fiz o inventário, eu encontrei uma quantidade de 50 unidades. A última compra desse produto custou R$12 cada unidade, então a minha conta de estoque tem que estar R$600. Aí eu faço esse lançamento a crédito dessa conta mista de mercadoria. Eu tinha 100 a débito. Quando eu fiz o lançamento a crédito, a minha conta agora ficou
com 500 credor. Tá, gente? 500 credor. Depois eu vou dizer o que, quando eu creditei esses 600, o que eu debitei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira observação que se faz, que nessa conta mista de mercadoria, é essa aqui, olha. Quando o saldo da conta mista de mercadoria é credor, é porque nós tivemos lucro na venda daquele produto. Vocês vão já entender isso. Só que essa conta mista de mercadoria, atenção para o que eu estou falando, ela é uma conta que nós chamamos de conta transitória. Ela não tem saldo, ela tem sempre que passar de um mês para o outro com saldo zero. Se a minha conta está com saldo credor de 500, para eu poder zerar essa conta, eu vou ter que fazer um débito de 500 para poder zerar o saldo dessa conta. Depois eu vou explicar onde foi esse débito, onde foi esse crédito de 500 que eu fiz, tá, amigos? Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. Eu apurei meu inventário, então o meu estoque final vai ter uma conta, um saldo de 600. E essa minha conta de mercadoria ela tem que estar zerada. Então, eu vou ter que fazer um débito de 500 lá para zerar essa conta. Vou já mostrar para onde foi esses 600 e para onde foi esses 500. Então, está aqui como é que eu chego aos 600. Mais uma vez, o preço unitário da última compra multiplicado pela quantidade inventariada, quer dizer, a quantidade que eu encontrei lá no meu inventário. Aqueles 600, vou voltar nele aqui, ó, que eu estou creditando aqui, ele vai a débito da conta de estoque de mercadoria. E a minha conta de estoque de mercadoria passa a ter um saldo de 600. Batendo com o valor lá do meu inventário, tá? E aqueles 500 que eu debitei aqui, ele vai para uma conta a crédito chamada resultado com mercadoria. Vamos apurar o resultado com mercadoria, vendas de mercadoria menos o custo da mercadoria. O resultado com mercadoria eu já tenho, que é 500. O que eu não tenho é o meu custo de mercadoria. Vamos apurar o custo das mercadorias vendidas? Aí eu só faço aqui aquela, né, troco de lado aqui, né? Eu coloco o CMV para cá e boto o RCM para lá. Então, vendas, 2.100 menos 500, que é o meu resultado com mercadoria, o meu CMV é igual a R$ 1.600. Então, uma mercadoria que eu vendi por 2.100, ela me custou R$ 1.600. Então, através dessa fórmula aqui, eu encontro o custo da minha mercadoria. Tá? Repito, mas isso só foi possível lá no final do ano, ou do final do mês, quando eu fiz a minha contagem. Durante o dia a dia, eu não tenho como fazer essa apuração, né? Tem que esperar uma determinada data, parar para fazer a contagem do meu estoque, fazer meu inventário para poder chegar a apurar esses números, né? Qual a quantidade que eu tinha no estoque, qual é o valor desse estoque, para poder apurar o resultado com mercadoria e, consequentemente, o custo dessa mercadoria vendida. Então, observe isso aqui. Nós vamos agora apurar o resultado dessa empresa. Apuração do resultado é confrontar receitas e despesas daquela empresa, né? Venda de mercadoria, 2.100. Custo da mercadoria vendida, 1.600. O meu resultado com mercadoria, 500. Essa conta resultado com mercadoria, na contabilidade, ela recebe o nome de lucro bruto, tá, amigo? Lucro bruto. Tá certo? Custo da mercadoria vendida, a gente chama de despesa, tá? Tá certo? Apurar resultado é confrontar receitas e despesas. Ou receitas e custos e despesas, tá? Bom, eu chamo a atenção a vocês aqui que essas operações que eu fiz de compra e venda de mercadoria não envolveu uma questão dos tributos, tá? Nós não estamos aqui preocupados com essa questão tributária, porque cada venda de mercadoria, cada compra de mercadoria tem um reflexo tributário. A empresa tem que pagar determinados impostos quando vende uma mercadoria, a empresa tem direito a apurar crédito de determinados impostos quando ela compra a mercadoria. Nós não estamos tratando disso aqui, que não é assunto da nossa disciplina, tá? Então, nós estamos vivendo num país que não tem impostos, tá bom? Quem dera, né? Mas, enfim, tá? Nós não estamos envolvendo a questão tributária aqui.
Bom, caso... Veja só, então vou voltar só aqui, que quando eu trabalho com a conta mista de mercadoria, eu tenho que ter a tal da conta mista, eu tenho que ter a conta de estoque de mercadoria e tenho que ter uma conta de resultado com mercadoria. Certo, gente? Muito bem. Caso eu ainda trabalhe com inventário periódico, quer dizer, eu não tenho condições, a minha empresa é pequena, eu não tenho condições de estar fazendo aquela controle diário, permanente de estoque, tá? Mas eu não quero trabalhar com a conta mista de mercadoria. Eu quero trabalhar com uma conta que se chama conta desdobrada de mercadoria. Então, muda os lançamentos contábeis. O resultado não muda, mas os lançamentos contábeis mudam, tá, gente? Aquela conta de mercadoria, conta mista, ela também já não se usa mais, tá? Mas como é uma coisa que tem na literatura, a gente está trazendo aqui para vocês. Então, a conta desdobrada de mercadoria. Essa conta aí é a minha conta de estoque de mercadoria, tá, amigos? Então, o que aconteceu aqui? No dia 19, eu comprei mercadoria, eu debitei a mercadoria no meu estoque. Perdão, no dia 9 do 10. E eu estou invertendo as bolas. É dia 10 do 9. No dia 15 do 9, eu comprei mais R$ 1.200 de mercadoria. Então, as minhas compras estão registradas lá na minha conta de estoque, no valor de R$ 2.200, tá? Aqui não estamos importando, não esqueça que quando eu fiz esse débito na conta de mercadoria, eu fiz o crédito em algum outro lugar, né? Mais uma vez, a partida dobrada. Não é interessante para nós aqui falarmos sobre isso, no momento. Qual é o estoque final? Qual é o custo da minha mercadoria? Tá? Então, são duas perguntas que eu tenho que responder para poder dar fechamento na minha contabilidade. Então, vamos lá. Vamos apurar o CMV dessa empresa. Eu pego as minhas quantidades compradas. Tá? Comprei lá 100 unidades a R$ 10, R$ 1.100. Perdão, é 1.000. Vou ajeitar aqui. É R$ 1.000, tá? Comprei mais 100 unidades, agora R$ 12, R$ 1.200. Então, eu comprei de mercadoria R$ 2.200. Atenção, quando você não usa a conta mista de mercadoria, você usa a conta desdobrada de mercadoria, o teu CMV é apurado assim, ó. Meu CMV é igual estoque inicial mais compra menos estoque final. CMV é igual. Meu estoque inicial era zero, eu não tinha nada no estoque anterior. Eu comprei R$ 2.200. E meu estoque final foi R$ 600. Está lembrado desses R$ 600? É aquele saldo lá do meu inventário, tá? Ó. Então, essa conta, custo da mercadoria vendida, é apurada através dessa forma. Eu somo o que eu tinha. Tem alguém querendo entrar aí, amigos? É isso? Não? Sim, sim, professor. Agora que eu consegui ativar o áudio. Sim, sim, tem gente solicitando a entrada. Estava esperando o senhor terminar a explicação. Tá, manda eles solicitarem de novo aí. Tá bom. Helena, quanto tempo tem essa central? Alguém, professor? Tinha alguma solicitação? Não tive, não. Então, vamos lá. Então, como é que eu apuro o CMV quando eu trabalho com a conta desdobrada de mercadoria? Eu somo tudo, eu somo o meu estoque inicial. Não esqueça que o estoque inicial de um mês
é sempre o estoque final do mês anterior, tá? Tá certo? O estoque inicial de setembro vai ser o meu estoque final de agosto, por exemplo. Nesse meu caso, meu estoque inicial era 0. Somo as compras do mês e diminuo do meu estoque final esse que eu achei, que eu calculei, que eu já apurei lá no meu inventário. Estão lembrados? Vou voltar neles aqui para vocês lembrarem. Tá bom? E aí, então, fazendo essa conta, eu chego a R$ 1.600. R$ 1.600 é o custo da minha mercadoria vendida. É o mesmo CMV que eu achei naquela outra, tá? Estou lembrado aqui, ó. A mesmo CMV, lógico. Eu só estou mudando aqui a forma de contabilizar, né? Não posso mudar o resultado. Esse CMV que eu achei, ele vai merecer um registro contábil, que é assim, ó, débito de CMV, resultado, essa palavra resultado está até errada, eu vou consertar aqui. Que é uma conta de resultado, né? O CMV é uma despesa, né? E a crédito do estoque, lá do meu ativo. O lançamento contábil de registro do CMV é sempre esse aí, tá? Apurei meu CMV, debito resultado, custo da mercadoria vendida e credito a conta de estoque de mercadoria. Quando eu faço isso, olha o que acontece lá. Está aí o débito na conta de CMV e está aqui o lançamento lá, esses 1.600, é exatamente esse lançamento aqui, tá? Débito da conta de custo da mercadoria vendida. Essa conta aqui é a conta custo da mercadoria vendida. 1.600 a débito, vão lá para o crédito do meu estoque. Então, o meu estoque fica com saldo final de R$ 600, que é o valor que eu já sabia quanto ele era antes, né? Eu só estou, na minha contabilidade, ajustando lá o meu saldo de estoque. Mais uma vez, apurando o resultado, vai dar aquele mesmo lucro, lógico, né? Essa operação são as duas contas mistas e desdobrada que eu usei, os mesmos elementos, tá? Então, lógico, o resultado tem que ser o mesmo. Então, a forma de contabilizar que é diferente, tá? Os caminhos são diferentes para você apurar o custo da mercadoria, o resultado com a mercadoria. São diferentes, mas você chega ao mesmo lugar. Repito, só empresas muito pequenas hoje trabalham nesse sistema. Bom, hoje em dia, as grandes empresas, as empresas um pouquinho maior, médias empresas, já trabalham com inventário permanente. Lembro lá no periódico, somente no final de um determinado período, que eu vou apurar o meu custo da mercadoria. No inventário permanente, a cada operação de compra e venda é uma apuração do saldo de estoque. E, consequentemente, do custo da mercadoria vendida e do resultado com a mercadoria. Tá certo? Então, esse sistema permanente é porque constantemente você está fazendo a apuração do CMV, do resultado com a mercadoria, ou seja, você está constantemente apurando o seu estoque, o valor do seu estoque. Os métodos de apuração do custo, quando a empresa utiliza o controle permanente de estoque, ou inventário permanente, são... Atenção, quando eu utilizo esse critério permanente, eu tenho que fazer uma avaliação do meu estoque. Vocês vão ver por quê daqui a pouco. E aí eu tenho 3 critérios para fazer isso. Um é chamado primeiro que entra, primeiro que sai. Chamado PEPs ou FIFO. Esse FIFO é uma tradução do inglês, tá? É uma abreviatura desse primeiro que entra, primeiro que sai da língua inglesa. Último que entra e primeiro que sai é o EPS, que é o LIFO do inglês, tá?
Esse quase ninguém usa, mas eu nem vou comentar ele com vocês. Ou eu posso avaliar meu estoque a uma média ponderada. O que eu quero dizer com isso, gente? No final de um determinado período, eu vou ter uma quantidade de mercadoria lá no meu estoque. Quanto é que vale essa mercadoria? Eu posso usar um desses 3 critérios para dizer o quanto vale essa quantidade de mercadoria, tá? Tá certo? O inventário permanente, as grandes empresas utilizam, lógico, né? Imagina um supermercado que tem uma movimentação enorme todos os meses e comercializa uma quantidade muito grande de itens, ele tem que fazer isso permanentemente. Na prática, hoje, com a completa informatização, mesmo as empresas não grandes, empresas médias, conseguem ter esse controle de forma contínua. E os sistemas, às vezes, são integrados à contabilidade. Gente, no mercado existe aí um monte de programas, tá certo? Que fazem esse controle de estoque. E muitos desses programas você pode integrar eles na contabilidade. Ou eles são integrados à contabilidade. Às vezes você tem pacote, que traz o programa de contabilidade, traz o programa de controle de estoque, tudo junto. Tá? Vocês, como administradores, têm que procurar avaliar qual é o melhor sistema que caberia para aquela empresa que você está atuando. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, numa planilha, como é quando nós fazemos avaliação pelo PEX, primeiro que entra, primeiro que sai, e como é que nós fazemos avaliação pelo custo médio. Tá? Só para ilustrar isso aqui para vocês. Eu não vou cobrar avaliação de estoque de vocês por esses critérios, tá, gente? Tá certo? Então, vamos lá, amigos. Vocês conseguem ver bem a minha tela aí? Sim, professor, consigo. Então, vamos lá. Então, lá numa data, 10 de setembro de um ano X1, a empresa comprou 100 unidades de um produto. O custo unitário desse produto, isso aqui, gente, que eu estou mostrando nessa tela, que eu estou mostrando essa planilha aqui para vocês, é mais ou menos que o sistema, exatamente isso que o sistema faz, tá? Então, eu comprei 100 unidades de um produto a R$10 cada unidade, R$1.000. Então, meu estoque ficou com saldo de 100 unidades a R$10, R$1.000. Depois eu fiz uma segunda compra daquele mesmo produto de mais 100 unidades, agora a R$12, R$1.200. Atenção agora. Mais R$100 a R$12, R$1.200. Atenção é o seguinte, o meu estoque tem 200 unidades. Só que essas 200 unidades, ela tem preços diferentes. 100 unidades a R$10, o custo delas são diferentes, tá? 100 unidades a R$10 e 100 unidades a R$12. Tá? Quantidade 200, mas eu não tenho um preço de custo para as 200 unidades. Eu tenho preço de custo para as 100 primeiras unidades, que é R$10, e tenho um preço de custo das últimas 100 unidades compradas a R$12. Tá certo? Deu para entender isso aí? Eu faço de dobramento do meu preço de custo. Eu tenho 100 unidades a R$10 e tenho 100 unidades a R$12. Eu não tenho 200 unidades, é um único valor de custo. Tá certo? Bom, aí eu vendi 150 unidades dessa mercadoria. Atenção, por que o método chama primeiro que entra e primeiro que sai? Porque essa venda que eu estou fazendo aqui no dia 20, eu vendi 150 unidades, tá? As 100 primeiras unidades são, o preço de custo é aquele referente lá à minha primeira compra.
Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, meu primeiro produto a entrar no estoque foi meu primeiro produto a sair do estoque. Então, das 150 unidades que eu estou vendendo, 100 unidades, o custo é R$10. E as outras 50 unidades, o custo é R$12. Então, no final da história, o meu estoque vai ficar com 50 unidades. Essas 50 unidades são tudo referente à última compra, né, que eu fiz. Porque aquela primeira compra de R$100 eu já vendi todas. A segunda compra eu comprei 100 unidades, mas eu já vendi 50. Então, essas unidades que restaram no meu estoque são referentes à minha última compra, aos R$12 que eu paguei por cada unidade. Logo, o meu estoque vale R$600. A soma desses valores aqui, que está aqui na coluna da saída, é igual ao meu CMV. Conseguiram entender isso aí, amigos? O preço do... Sim. O custo de uma mercadoria só varia, tá, gente, quando eu tenho vendas, tá? Quando eu tenho só compra, eu só vou acumulando os valores lá. A partir do momento que eu tenho venda, aí sim eu tenho que fazer a apuração do custo. Então, assim, dos meus produtos que eu vendi, 100 unidades custaram R$10 e 50 unidades custaram R$12. Tá certo? Não esqueça que agora o meu preço de venda foi outro, né? Lógico que se eu estou vendendo, se eu comprei por 10, eu não vou vender por 10, eu vou vender por mais, né? E se eu comprei por 12, eu não vou vender por 12, eu vou vender por mais, né? Então, esse sistema chama primeiro que entra, primeiro que sai, que é conhecido como PEPs, tá? Que é as primeiras letras daqui, né? Tá certo? Primeiro que entra, primeiro que sai, por quê? Quando eu vender as primeiras unidades vendidas, corresponde às primeiras compras que eu fiz daqueles produtos. Então, as primeiras compras, primeiras unidades que entraram no estoque vão ser as primeiras que vão sair. Diferente daquele ditado popular que os últimos serão os primeiros. Não, aqui os primeiros serão os primeiros mesmo, tá? Bom, então, nesse critério aqui, eu chego à seguinte conclusão. O meu estoque final tem 50 unidades, cada unidade agora vale R$12. Quando eu for começar o novo mês, esse valor de R$600 e de 50 unidades vai ser o meu estoque inicial para começar o novo mês, tá bom? Outro critério de avaliação é esse aqui chamado média ponderada fixa ou móvel. Vamos lá. Então, eu comprei lá, voltando lá, aquele mesmo exemplo. Eu comprei uma mercadoria. Comprei por 100 unidades, paguei R$10 por ela. Botei aqui um estoque de 100 unidades a R$10, R$1.000. Eu fui depois, comprei mais 100 unidades daquele mesmo produto. Só que agora eu paguei R$12, R$1.200. Atenção agora aqui, tá? Aí eu tenho que achar um custo médio. Quantas unidades eu tenho no meu estoque, gente? Eu tinha 100, eu comprei mais 100, agora eu fiquei com 200 unidades. Qual é o preço dessas unidades, dessas 200 unidades? Eu botei aqui R$11. Sabe o que significa esses R$11? É o preço médio da compra das duas unidades que eu comprei. O que é preço médio? Eu somo o valor das minhas compras e divido por 2. Tá certo? Então, 10 mais 11, 22. 22 dividido por 2 dá 11. Então, o meu preço médio, eu tenho uma compra de 10 e uma compra de 12. O meu preço médio é R$11 para cada unidade. Então, eu avalio que o meu estoque tem 200 unidades a R$11, R$2.200. Deu para entender? Como eu cheguei a esses R$11 aqui? Sim. R$11 é a média de 10 mais 12 dividido por 2. Bom, então o meu estoque tem 200 unidades a R$11, ele vale R$2.200. Aí eu fui e vendi 150 unidades.
qual é o meu preço de custo dessas 150 unidades? R$11. Cheguei a R$1.650. Meu estoque final ficou como? Eu tinha 200, eu vendi 150, fiquei com 50, R$11. O meu estoque final ficou com R$550. Atenção, gente. Nesse primeiro caso, o meu estoque deu 600. E nesse outro caso, o meu estoque final deu 550. O meu custo da mercadoria deu 1.600 e aqui deu 1.650. Qual é o certo e qual é o errado? Todos os dois estão certos, tá? O critério que eu escolhi é um, tá? Não é dizer que um está certo e o outro está errado. Todos os dois estão certos. Agora eu vou ter que escolher um critério para trabalhar, tá certo? Eu não posso, no mês, usar o PEP, no outro mês usar o custo médio. Eu teria que usar de maneira uniforme esses critérios, pelo menos durante um ano, tá? Então, os valores estão diferentes, mas não quer dizer que um está certo ou outro está errado, tá? Como os critérios são diferentes, o valor de avaliação final vai ser diferente. Tá? Então, é isso aqui que é média fixa, ponderada fixa ou móvel. Que eu posso deixar para fazer isso a cada compra ou fazer só no final do mês, a média do final do mês, tá? Então, esses critérios de avaliação de estoque é uma coisa que os alunos de contabilidade estudam muito, porque tem muito reflexo, tem toda uma gama muito grande de fundamentação teórica aí por trás disso aí, tá? Que eu estou simplificando aqui para vocês. O importante é que vocês saibam que existem critérios quando vocês pegarem um relatório contábil lá, que vocês olharem lá numa rúbrica escrito estoque de mercadoria vai ter um valor. Bom, você tem que procurar saber como você chegou àquele valor, qual é o critério que a empresa usa para chegar àquele valor. Ela tem inventório permanente? Ou ela faz inventório só periodicamente? Se ela faz permanente, qual é o critério que ela usa? O PEPs, custo médio ou o EPS? Tá certo? Existem outros, tá, gente? Tem outros também que eu não vou entrar aqui no método. Então, quando vocês observarem no balanço o saldo de uma conta de mercadoria, tá? Como é que nós chegamos a esse critério? Como é que nós chegamos a esse valor? Isso que é importante para o gestor, tá certo? Ele avaliar se isso está correto, se está errado, se nós podemos melhorar, etc. Então, vocês já sabem que se vocês forem trabalhar numa empresa que ela não tem controle permanente de estoque, providencie imediatamente um controle permanente de estoque para ela, que é muito melhor de se trabalhar. Tá certo? Então, isso que nós chamamos... Pois não? Alguma pergunta? Não, professor, eu falei certo. Certo. Bom, vamos, como sempre, né, mostrar um exercício desse assunto, que também tem no material de vocês, lá na página, na última página, tem lá uma contabilização, né, vários fatos contábeis para ser contabilizado, inclusive abordando essa questão de compra e venda de mercadoria. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês já esse exercício resolvido, tá? Então, acompanhe aí comigo. Então, uma empresa, ela tem um capital de 150 mil, perdão, de 200 mil, sendo que desses 200 mil, 50 mil foi em dinheiro e 150 foi de um terreno, né? Os sócios dessa empresa entregaram um terreno no valor de 150 mil e dinheiro para essa empresa no valor de 50 mil. Com isso, eles formaram o capital da empresa, 200 mil. Isso aí se chama integralização do capital. No caso aqui, subscrição e, ao mesmo tempo, integralização. Eles se comprometeram a entregar 200 mil para a empresa e, nesse momento, eles já fazem essa entrega.
Então, eles subscreveram e integralizaram ao mesmo tempo. Os 200 mil. Aí, o que a empresa fez depois? Ela comprou mercadoria à vista, tá? Por 45 mil. Saiu o dinheiro do caixa dela e foi lá para a conta de estoque de mercadoria. Eu vou trabalhar aqui com conta desdobrada, não vou trabalhar com conta mista, tá? Então, vou lá para a conta de estoque de mercadoria. Saiu do caixa, comprou a mercadoria. Origem e aplicação, né? A origem desses 45 mil no estoque, ele tem origem porque saiu lá do meu caixa. A origem dele é a saída de caixa. É o pagamento à vista dessa compra. Aí a empresa depois vende mercadoria a prazo, no valor de 556 mil reais. Então, vendas de mercadoria. R$ mil. Observe, gente, o seguinte, que como eu não trabalho com estoque permanente, eu só vou poder fazer a apuração do custo da minha mercadoria, apurar meu resultado com mercadoria lá no final do mês, tá? Depois que eu encerrar as operações de compra e venda de mercadoria daquele mês. Então, eu não faço... Eu vendi uma mercadoria, mas eu não sou capaz de fazer a apuração do custo dessa mercadoria. Agora, porque eu não tenho inventário permanente, tá? Deu para entender? Bem. Então, eu vendi mercadoria 56 mil, então entrou uma conta aqui, olha, receita de mercadoria, só que essa mercadoria foi a prazo, então eu só vou receber no futuro. Então eu fiquei lá no meu contas a receber. Cadê meu contas a receber aqui? 56 mil, tá? Daquela venda de mercadoria que eu fiz. Vendi mercadoria, mas não recebi, então eu passei a ter um direito de, no futuro, receber o valor da venda dessa mercadoria, lá no meu ativo. Aí depois eu recebi essa venda de mercadoria de 56 mil. Só que o meu cliente atrasou o pagamento e eu cobrei 1% de juros quando ele foi me pagar. Então, atenção aqui no meu caixa. No meu caixa entrou 56.560, que é os 56 mais 1%, né? 560 é 1% de 556. A minha conta de duplicados a receber foi baixada em 56. Aquele cliente não me deve mais, né? Atenção, gente. Esse nome duplicados a receber, o termo mais moderno, mais usual de contabilidade hoje chama-se cliente. Quando vocês verem um balanço de uma empresa escrito assim, cliente, 500 mil reais, significa dizer o seguinte, que aquela empresa tem a receber dos seus clientes 500 mil reais. Tá certo? Então, vamos trocar essa palavra duplicados a receber por clientes. Tá certo? Que é o termo mais moderno que se usa para identificar aquilo que eu tenho a receber das pessoas que compram produtos e serviços da minha empresa. Bom, mas aí, olha, 56, e aqui eu estou com 56.550. E o que é esse 560 reais? Esses 560 reais é uma receita de juros para mim, tá, gente? Uma receita financeira de juros. A minha empresa recebeu os juros porque o cliente atrasou o pagamento de uma duplicata. Então, aí eu passo a ter uma receita de juros. Se eu atrasar o pagamento de alguma duplicata minha, eu vou pagar juros, eu vou ter uma despesa de juros. No meu caso aqui, eu recebi juros. Então, é receita. Depois eu vendi mais mercadoria, ó, mais 60 reais. À vista. Então, entrou mais 60 mil reais lá no meu caixa. Tá certo? Bom, e aí, então, a empresa parou as atividades por esse mês aí foi fazer o inventário dela, né? Foi fazer a contagem física do seu estoque, o inventário. E ela encontrou o seguinte inventário lá.
300 unidades de um determinado produto ao custo de R$ 50. Essa informação lá que nós temos. Quer dizer, na contagem física, ela achou 300 unidades. Quanto é que ela comprou essas 300 unidades? Qual foi a última compra que ela fez? Ela foi lá nos seus documentos, nas suas notas fiscais de compra, e achou que ela pagou R$ 50 por cada unidade dessa. A última compra que ela fez. Tá certo? Então, deixa eu ver se eu fiz essa continha aqui para vocês. Não lembro se eu fiz essa continha aqui para vocês. Aqui, ó. Então, eu fui lá no meu estoque, achei 300 unidades, certo? Quanto é que me custou essas 300 unidades? R$ 50. Como é que eu cheguei aos 300? Eu fui contar fisicamente lá, fui fazer o inventário. E R$ 50 foi o preço da minha última compra daquele produto. Então, eu tenho um estoque final, o meu estoque final é composto de 300 unidades, que vale R$ 50 cada unidade, logo o meu estoque final é de R$ 15.000. Apurando meu estoque final, eu vou apurar o meu custo da mercadoria vendida, que eu apuro através dessa fórmula aqui, ó. Estoque inicial mais compra menos estoque final. O meu estoque inicial era 0. As minhas compras no mês foi 95. Primeiramente eu comprei 45, depois eu comprei mais 50 mil. Como é que eu sei isso? Eu posso ir lá na minha conta de estoque de mercadoria, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? 95 mil. Foi o total das minhas compras no mês. E quanto é o meu estoque final? Agora eu já sei que é 15. Então, fazendo essa continha aqui, eu chego ao meu custo da mercadoria vendida. Esse custo da mercadoria vendida é objeto de um registro contábil. Olha, o meu estoque de mercadoria, ele tem aqui 95, né? Mas ele só tem que ficar com 15. Então, esses 80, que é o custo da mercadoria vendida, eu credito aqui o estoque e vou debitar uma conta lá no resultado chamado custo da mercadorias vendida, que eu apurei através dessa fórmula aqui, tá? Então, toda vez que eu encontrar o custo, eu tenho que contabilizar esse custo. E a contabilização desse custo vai ser débito da despesa, custo da mercadoria vendida, a crédito do estoque. Eu vou baixar o meu estoque. Fazendo a apuração desse resultado, as minhas vendas, 116 mil, né? Vamos lá no meu razão de vendas, ó. 116 mil vendas, menos o meu custo. Quanto é o meu custo? 80, né? Achei o meu lucro bruto, 36. Só que eu tive mais uma receita pequena aqui de juros. O meu resultado, o meu lucro nesse período foi 36.560. Este lucro, eu tenho que reportar, né? Eu tenho que colocar ele aonde? Lá no meu balanço, no meu patrimônio líquido. Ó. E está aí o meu balanço pronto. Caixa, terreno, estoque, duplicatas a pagar. Atenção, gente. O termo correto hoje para se designar duplicata a pagar, ou seja, aquilo que a empresa deve em função das compras que ela faz de mercadoria, da contratação de serviços que ela faz, recebe o nome de fornecedor, tá? Fornecedor é aquele que fornece alguma coisa para a empresa, ou bem ou serviço, tá? Então, fornecedor é a mesma coisa que duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar é um título da dívida, né? Então, quando vocês verem no balanço fornecedor, é o quanto essa empresa está devendo para aquelas pessoas que fornecem algum produto, algum serviço para a empresa. Tá? Então, aí a gente fechou o nosso balanço. Tá certo? Eu tenho a impressão que esse exercício eu tenho resolvido lá na Fortila, tá? Tem essas planilhas que eu fiz, já está resolvido lá na planilha, tá? Lá no material que eu passei para vocês. Esse mesmo caso.
Professor, Pois não? na nossa primeira atividade, havia mercadorias, né? Que foram vendidas. E como a gente não, eu, por exemplo, não tinha noção de CMV, eu não coloquei nenhum. Tinha mercadorias vendidas lá no nosso? Tinha. Aquele primeira atividade. Mas com certeza eu devo ter dito, dado alguma outra informação que você vendeu pelo preço de custo. Provavelmente eu devo ter dito isso, né? Provável. Eu não lembro agora, mas eu vou ver. Tá? Tá Lá bom. naquele exercício, quando eu já não tinha noção disso, eu disse que eu vendi uma mercadoria. Só que eu tenho que vender ela pelo preço de custo, né? Então eu comprei por 10, vendi ela por 10, tá certo? Então você baixa direto do estoque. Você não vai ter essa figura do custo da mercadoria vendida. Certo. Tá bom? Então tá aí, gente. Isso aí é mais um exercício. Repito, esse exercício aqui que eu estou mostrando nessa planilha, ele está resolvido lá na apostila de operações com mercadorias, tá? Que eu passei já para vocês. Na operações com mercadoria tem um exemplo de contabilização quando eu utilizo a conta mista de mercadoria e quando eu utilizo a conta desdobrada de mercadoria, que a gente chama, tá? Tá tudo lá. Esse mesminho aqui. Só não tem um balanço lá nessa apuração, tá? Mas os razonetes tem todos. Como vocês vão ter o vídeo da aula, depois vocês podem acompanhar, tá? E a nossa... Vamos encerrar a nossa unidade falando... A nossa última unidade é essa aqui, ó. Balancete de verificação. Então, para fechar o nosso curso, né? A gente não vai ter mais encontro síncronos, só assíncronos agora, né? Então, o que é balancete de verificação? É um demonstrativo, logicamente que é um demonstrativo contábil, que apresenta todas as contas patrimoniais e de resultado com seus respectivos saldos, credores ou devedores, existentes no livro Razão, naquele razonete. Então, o que eu vou fazer? O que é elaborar um balancete? Eu vou pegar, fazer uma relação das minhas contas que eu movimentei naquele período, colocando o saldo delas nesse relatório, o saldo final dela, e indicar se ele é credor ou se ele é devedor. Tá? Isso ele ajuda muito a você a elaborar o balanço da empresa, tá? Ele tem essa finalidade que está aí. Você consegue descobrir, quando você vai elaborar o balanço, se tem alguma coisa errada na tua contabilização, etc. Tá? Normalmente se faz um balancete por mês. Tá? Então, durante o ano, a empresa faz 12 balancetes, até chegar ao balanço. Atenção, balancete é diferente de balanço, tá? Vou mostrar aqui aqui é um balancete. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar lá o nosso razonete, vamos escrever aqui, conta caixa, por exemplo. Qual é o saldo da conta caixa? Ele é devedor ou credor, amigos? Alguém sabe? Ele é devedor. Devedor. Então, eu vou escrever aqui, caixa, saldo, devedor, valor. Eu vou pegar a conta de, por exemplo, fornecedor, que é o duplicados a pagar. Vou botar aqui. O saldo dessa conta é devedor ou credor? Credor. Credor. Então, eu vou botar aqui na coluna do credor, tá certo? E assim eu faço para todas as contas. Atenção, todas as contas quer dizer tanto as contas patrimoniais como as contas de resultado. Tá? Então, aqui no balancete vai entrar ativo, passivo, obrigações, patrimônio líquido, receitas, despesas, tá? Tudo vai entrar aqui. Depois que eu alocar
cada conta com seu respectivo saldo na coluna devedor ou credor, que eu somar o total do saldo devedor vai ter que ser igual ao total do saldo credor. Se não fechar, se não dar igual, alguma coisa eu errei. Aí eu tenho que procurar investigar onde está meu erro. Era alguma conta que era para eu creditar, eu debitei, ou vice-versa. Alguma conta que era para estar com saldo devedor, está credor. Ou alguma conta que era para estar com saldo credor, está devedor, porque eu errei algum lançamento. Tá? Então, isso aqui é a minha prova dos 9. Quando eu somo a coluna do saldo devedor e somo a coluna do saldo credor, esse resultado tem que ser igual. Tá certo? Então, repetindo, no balancete, eu tenho que colocar aqui a relação de todas as contas. Ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Isto aqui é um outro modelo, tá? De balancete, tá? Que ele parte do saldo anterior, se ele tiver que fazer algum ajuste na conta, aí chega um novo saldo aqui. Os sistemas de contabilidade, quando você termina de fazer todos os seus lançamentos contábeis, tem uma rotina lá, diz assim, gerar balancete. Aí você vai lá, pede para gerar o balancete, ele já te dá tudo isso. Ninguém faz mais balancete na mão, tá? Os sistemas contábeis, que eu já falei inúmeras vezes para vocês, eles têm esse relatório automático, eles geram esse relatório automaticamente. Então, depois de você fizer todos os lançamentos que você tem que fazer naquele mês, você pede essa rotina, tem uma rotina lá, emitir balancete, elaborar um balancete, gerar balancete. Ele vai perguntar qual é o mês que você quer. Aí você diz lá o mês que você quer, ele te dá, então, esse relatório. Ok? Eu passei ainda há pouco para vocês, lá no Zap, eu não sei se eu passei no e-mail, no Zap com certeza. É um exercício para vocês treinarem o balancete. Balancete, apurar resultado e balanço, tá? É bem completo lá. Tá? Eu passei aí no Zap para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês se eu tenho ele aqui. Esse aqui, ó. Tá? Estão conseguindo ver aí? Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha tela. Ainda não. Tá quase. Tá? Então, vocês vão... Gente, vocês consertem aqui o de vocês, tá? Essa linha aqui tem que passar para cima, tá? Desculpa. Então, vocês vão pegar essa conta aqui. Que conta é essa aqui? A conta salário de pessoal. Essa conta é do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, é uma receita, uma despesa. Lá embaixo tem a legenda, tá? As legendas, ó. Aí você vai marcar aqui. Depois que você fizer para todas as contas, identificar se ela é do ativo, do passivo, patrimônio líquido, resultado, se é receita ou despesa, aí você vai elaborar o balancete de verificação. Ou seja, você vai relacionar as contas de saldo devedor e a saldo de contas de credor e tem que bater essa soma, né? Depois você vai apurar o resultado. Ou seja, você vai pegar daqui dessas contas o que é conta de receita e despesa, diminuir uma da outra e chegar a um resultado. Esse resultado que você vai apurar, você vai levar lá para o balanço da forma de lucro ou prejuízo lá no balanço no patrimônio líquido, né? Depois você apura o resultado. A nossa aula
a nossa aula de terça-feira, né? Porque segunda é feriado, vai ser a resolução disso aqui, tá? Vocês vão ter aí o final de semana para fazer isso aí. E a gente resolve esse exercício na terça-feira. Lembrando que amanhã eu tenho um compromisso de mandar para vocês a nossa segunda avaliação, que vai valer 80% dos nossos pontos. Avaliação essa que vai ser feita em grupo, em equipe de 4 alunos, tá bom? Vocês vão me entregar essa avaliação no dia 6 de novembro, tá? Tá certo? Certo, professor. É isso, sábado, 6 de novembro. Só queria confirmar essa data aqui, gente, por favor. Aliás, é 7, tá? É 7 de novembro, desculpa aqui. Então, vocês vão ter aí uma semana, né? Para fazer essa segunda avaliação. Mesmo, eu vou botar lá no e-mail, no WhatsApp, e vocês vão me devolver pelo e-mail, tá? Ela resolvida, como vocês fizeram com a primeira. Tá bom. Tá bem, professor. Bom, então, assim nós fechamos esse item aqui do nosso programa. Então, na terça-feira, dia 4, desculpa, terça-feira, dia 3, né? Nós vamos fazer a resolução desse exercício que eu mandei no WhatsApp de vocês, que eu mostrei há pouco. E assim, meus amigos, a gente encerra nosso contato aqui nessa nossa disciplina. Devo dizer a vocês que para mim foi bastante prazeroso. Foi um aprendizado para mim, tá? Foi um aprendizado muito grande para mim, tudo isso. Esses dias que eu vivi aqui com vocês. Quero agradecer demais a atenção de vocês. A disciplina de contabilidade, ela tem um peso grande na questão da gestão, na administração. O administrador precisa da contabilidade para tomar decisões, ele precisa saber os números, ele precisa entender um relatório contábil, o que quer dizer um balanço, uma demonstração de resultado, um balancete. Certo? Isso vai ajudar muito vocês, tenho certeza, no dia a dia de vocês, quando estiver atuando profissionalmente. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Pelo respeito, pelo carinho de vocês. E quem sabe um dia a gente volte aí com outra disciplina aí com vocês, tá bom? Muito bem, professor. A gente que agradece o seu tempo. Foi muito prazeroso para a gente também. Foi bem menos complicado do que a primeira disciplina com o professor anterior. Dessa vez a gente não teve tantos problemas assim com a questão de internet e a questão da gente conseguir ouvir a explicação do professor, essas coisas. É uma experiência nova para todos nós, mas que não está sendo, assim, afinal, assim, negativa, né? Está bem mais positiva do que o lado negativo nessa situação. E se o senhor puder voltar na Contabilidade Geral 2, fique à vontade, que a gente vai lhe receber com o mesmo carinho. Tá certo. Isso depende mais de vocês do que de mim. Vocês têm que reivindicar isso lá junto ao coordenador do curso, tá? Se ele concordar... Vamos fazer a avaliação e lhe trazer novamente. Tá certo. A gente vai, sim. Um abraço a todos, né? Um bom final de semana, tá? Vamos encerrar. Vou parar aqui a gravação. Eu também.